Eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês acreditam que existe uma mensagem principal na Torá. Será que a gente poderia, de alguma forma, eleger uma mensagem como a mensagem mais importante de toda a narrativa bíblica? A gente está acostumado a fatiar o texto da Torá, conforme a Parashá, fazer uma explicação daquela Parashá, e às vezes a gente ousa dizer que aquela é a mensagem principal daquela Parashá. A minha pergunta agora é um pouco mais ousada. Será que existe uma mensagem principal da Torá inteira, da Torá como um todo? Podemos olhar a Torá por Parashá, podemos olhar a Torá por livros, Bereshit, Shmot, Vaikra. Por exemplo, se eu fosse dizer que o primeiro livro da Torá tem uma mensagem principal, ele começa com um irmão matando o outro, Caim mata Abel, e no final de Gênesis, Yaakov, o último patriarca, abençoa cada um dos seus filhos e netos, mostrando que não precisa haver guerra, briga, disputa, que há bênção para todo mundo, há espaço para todo mundo. Essa é a unidade de Gênesis, de Bereshit. E a pergunta agora é qual seria a unidade da Torá como um todo? Para responder essa pergunta, temos o Ale Edelstein aqui do lado. Brincadeira, eu vou responder. Nós iniciamos a Torá como um todo com Deus criando o mundo com palavras. E eu tenho a impressão que a noção de um Deus que cria o universo com palavras é uma lição muito vigorosa, muito forte, muito contundente. A ideia de que as palavras são capazes de destruir mundos e também de criar mundos. Podemos conseguir tudo o que nós queremos com palavras. No entanto, mais tarde no desenvolvimento da Torá, quando a gente chega no Levítico, em Vaikra, parece que o nosso povo desconfia do poder das palavras e resolve recorrer ao sacrifício, à morte, à violência, ao sangue. E então, em Dvarim, Deuteronômio, último livro da Torá, Parashá desta semana, as coisas são restituídas a seu devido lugar. E a Torá termina com um grande discurso, como se nos ensinasse que, de fato, com palavras, nós fazemos tudo o que precisamos. Quem recorre à violência, ao sangue, à guerra, são os covardes, são os fracos. Aqueles que têm coragem, dialogam, negociam, resolvem suas diferenças por meio do debate. Na minha opinião, essa poderia ser a mensagem principal de toda a Torá, que começa com a criação do mundo através das palavras, que passa por uma recaída do nosso povo, que desconfiou das palavras e recorreu aos sacrifícios. E, finalmente, termina com palavras. Tisha B'Av, que acontece neste domingo, começando amanhã à noite, marca justamente o retorno, do ponto de vista histórico, das palavras. Foi quando o ritual principal do nosso povo deixou de ser a oferenda de animais do Templo de Jerusalém e passou a ser as tefilot, as rezas diárias, as orações shacharit, mincha ou arvit, que é o que estamos fazendo nesse momento. É verdade que Tisha B'Av é percebido principalmente como um período triste, um período de luto, mas foi também, do ponto de vista da evolução do judaísmo, um ponto muito importante para acelerar as mudanças que resultaram no judaísmo que a gente conhece hoje em dia. E as palavras de fato assumiram na nossa tradição um status importantíssimo. A gente se casa com palavras.
a gente se separa com palavras. O luto começa com Baruch Dayan Haemet. E o luto termina com a comunidade dizendo para os enlutados, Amakom Yenachem Etchem. Cada uma das cerimônias judaicas é marcada por palavras-chave que são utilizadas. O Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, pais transferem para os filhos Baruch Sheptarani, a responsabilidade pelos mandamentos. E assim por diante. Mais do que isso, a tradição nos ensina que quando você consome algum produto, sem dizer uma brachá antes, é como se você estivesse roubando. Se eu pego uma maçã e a como, sem reconhecer que essa maçã vem de Deus, por meio de uma brachá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri haetz, então eu não sou digno de comer essa maçã. Qual a mensagem que está por trás da noção de bênçãos, de brachot? Que antes de fazer, você precisa conversar, você precisa negociar, você precisa dizer. Qualquer ação que vem em detrimento do diálogo é uma violência que deve ser condenada. Amigos e amigas, vivemos tempos turbulentos no mundo e no nosso Brasil. Momentos em que discursos autoritários, discursos antidemocráticos, discursos ultranacionalistas voltam a aparecer. Mais do que nunca, precisamos ler a nossa Torá e compreender que o mundo foi criado com palavras e é somente através do diálogo que nós vamos consolidar uma sociedade verdadeiramente democrática e livre. Na minha opinião, poderia ser essa a mensagem mais importante de toda a Torá. Shabbat Shalom.